final de 2009, houve uma grande polêmica em torno do presidente Barack Obama. O presidente Barack Obama, ele é em si uma grande polêmica, uma grande novidade. Por que nós estamos dizendo isso? Barack Hussein Obama. É improvável, era impensável há alguns anos que os Estados Unidos da América pudessem escolher um presidente negro e ainda por cima chamado Barack Hussein Obama, que não é um nome, evidentemente, norte-americano, tradicionalmente norte-americano. Mas a grande polêmica em torno do presidente Barack Obama é exatamente a questão dele ter sido agraciado no ano de 2009 com o Prêmio Nobel da Paz. E muito se perguntou se a Fundação Nobel teria acertado na escolha desse prêmio para ser oferecido ao presidente Barack Obama. Houve quem dissesse que o presidente Obama muito teria falado sobre a paz, mas muito pouco teria feito por ela. Que o presidente Obama, apesar de falar sobre a paz, estaria enviando soldados para o Afeganistão. Sim. A questão então, gente, é o que nós vamos analisar aqui, é o seguinte, nós vamos partir dessa pergunta. Ele mereceu o Prêmio Nobel da Paz? Então vamos tentar entender a chegada do presidente Obama no contexto da partida de 2009 e vamos tentar entender de que forma o presidente Barack Obama possa ter contribuído para o mundo ter uma sensação maior de segurança ou de insegurança. A pergunta é, ao final dessa aula, o grande desafio é chegar a formar uma opinião minha, uma opinião sua, e não a minha sobre a sua, na verdade, mas a partir das informações que nós tivermos aqui, que nós venhamos a ter, que você vai conseguir formar uma opinião em relação a essa questão. E aí, Obama merece o Prêmio Nobel da Paz? A pergunta está no ar e daqui a alguns minutos vamos ver que resposta intimamente nós vamos dar a ela. Ele merece o Prêmio Nobel da Paz? Ele mereceu o Prêmio Nobel da Paz? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi conhecido como um país imperialista. Os Estados Unidos sempre fez a política ou da invasão, ou de apoiar golpes de estados, ou mesmo a política do dólar, a política de chegar, de comprar, de dominar, de impor a sua vontade, de impor os seus interesses e os seus capitais. Uma coisa mais absurda recentemente que os Estados Unidos fizeram, além da doutrina Monroe, além do Big Stick, foi quando o presidente George W. Bush chega na televisão, e eu vi o presidente Bush na televisão chegar e dizer que haviam 3 países que faziam parte do chamado eixo do mal. E esses países seriam a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque. Ele disse que esses 3 países tinham armas de destruição em massa. E por terem armas de destruição em massa, os Estados Unidos deveriam fazer aquilo que se convencionou chamar posteriormente de doutrina Bush. O que era a doutrina Bush? A doutrina Bush é um verdadeiro absurdo. A doutrina Bush é a ideia de um ataque preventivo. Agora imagina você, eu acho que você vai me atacar e baseado nessa certeza de que você vai me atacar, eu ataco você antes. Isso não existe, isso não faz o menor sentido, mas existe sim. E, apesar de não fazer o menor sentido, aconteceu. E aconteceu onde? Aconteceu no Iraque, quando os Estados Unidos da América invadem o Iraque. E aí o que nós tivemos? O presidente George W. Bush, que no início do seu mandato era extremamente popular a ponto de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos e reeleito presidente dos Estados Unidos. O que a chamada Era Bush inaugura? A Era Bush traz de volta aquela visão que o mundo tem dos Estados Unidos como um país imperialista, um país que não respeita o direito dos outros, um país que a qualquer custo quer dominar a riqueza e os recursos estratégicos que outros países possuem. Apesar do presidente Bush haver dito que os Estados Unidos estavam não invadindo o Iraque, na verdade, que os Estados Unidos estavam indo levar para o Iraque a democracia. Porque, repito, eu vi George Bush na televisão dizendo: nós americanos levaremos para o Iraque freedom, liberdade. E nesse sentido, os Estados Unidos disseram que o Iraque tinha um ditador sangrento, Saddam Hussein, e que esse ditador sangrento precisava ser deposto. O governo de Saddam Hussein foi deposto, Saddam Hussein foi julgado e enforcado online. E o mundo, então, pôde assistir o fim da ditadura de Saddam Hussein. De lá para cá, a grande pergunta que nós temos que fazer é: e os iraquianos?
na democracia. Eles hoje estão melhor, eles estão pior, eles têm democracia? É bom lembrar, estamos de novo, repito, em março de 2010 e nós estivemos ao longo das últimas semanas a primeira eleição no Iraque, não a primeira eleição pós-Saddam Hussein, mas a primeira eleição em que os Estados Unidos da América, pelo menos dizem, que não participaram ativamente do processo da eleição. Foi uma eleição mais livre, digamos assim, da qual participou o povo iraquiano. E tudo leva a crer que nós teremos no Iraque um líder xiita. E a presença de um líder xiita no Iraque faz com que não haja exatamente uma estabilidade na região. Mas vamos aguardar para ver de que maneira que o Iraque, a economia mundial e a própria questão do petróleo vai se comportar.